Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? O assunto preposição, você verá aí a quantidade de questões da Banca FCC, não é a quantidade tão grande assim de questões exclusivas de preposição, mas eu julgo ser importante você realizar as questões, tá, da preposição. A banca gosta muito de trabalhar em cima da identificação, tá, da preposição, a preposição a, para diferenciar do artigo a, para diferenciar do pronome a. Então, acho que é muito relevante. Além disso, bastante atenção no que quando eu for explicar aí sobre os valores nocionais, tá? Então, a preposição, a gente vai perceber a preposição nocional, então os sentidos dela. Então, a gente às vezes não tem aqui todas as questões que envolvem preposição, porque questões exclusivas de preposição eu dou aqui a preferência. Mas ao longo do nosso curso, você vai percebendo que o assunto preposição, ele é interessante para você se lembrar mais à frente. Tá legal? Você vai reconhecer, vai identificar as preposições, o emprego da preposição, os valores nocionais da preposição, tá? Então, isto é, o sentido delas. A gente tem a atividade, depois a gente faz um resuminho, algumas questões da banca FCC. Show de bola? Belezinha? Vou pegar aqui as questões que envolvem preposição. Olha lá. Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe um adiamento. Pôs-se a pedir. Veja que esse a está antes do verbo. Ele se pôs a fazer alguma coisa. Veja, esse a é uma preposição. Concorda comigo? Opa, então esse a aqui, olha, é uma preposição. Ok. Um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não convenceu alguém. Esse o a gente viu na aula de princípios de classe de palavras, fundamentos das classes de palavras, e a gente também verá na aula de pronomes. Ele é um pronome pessoal oblíquo átono, tá legal? Como não o convenceu, aqui nós temos um pronome pessoal oblíquo átono. Trouxe uma porca, a única que possuía. Então veja que esse a é um artigo. Era a única. As únicas, a única. Está vendo só? Então, nesse caso, nós temos a sequência. A preposição, então não começa com pronome, nem com artigo, né? Começamos então com a preposição. Depois nós chegamos ao pronome. Então, na sequência não tem artigo, tem pronome. Tá legal? Belezinha, tranquilo. E depois nós temos o artigo, tá legal? Temos o artigo. Então, neste caso, a gente percebe a alternativa é como a correta. Show de bola? Ela é a correta. Esse estilo de cobrança aqui, eu poderia ter colocado isso na aula de fundamentos das classes de palavras, por exemplo. Mas eu acabei colocando aqui porque a identificação da preposição é que vai chamar a atenção para você resolver isso daqui numa boa. Tudo bem? Tá legal? Vamos à frente. Aqui, a questão, ela trabalha o valor relacional. A identificação da preposição relacional é aquela que é exigida pela regência. Na aula de regência, a gente vai reforçar isso daqui com você. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos observar aqui. Olha só. Então, preenche corretamente as lacunas da frase acima na respectiva ordem. Vamos lá, hein? Uma campanha que incentive o uso. Quem usa, usa algo. Agora, o uso é o uso de algo. Concorda comigo? Uma campanha que incentive o uso de um novo colírio. Não é um uso por um novo colírio, a um novo colírio ou com um novo colírio, mas o uso de um novo colírio. Concorda comigo? Então a gente elimina alternativas A, B, C. Para a correção de problemas visuais, deve ser contemporânea. Aí você vai perceber o seguinte, ela deve ser contemporânea ao público-alvo. Concorda comigo? Então, olha só, ela é contemporânea a alguma coisa. Então, ela deve ser contemporânea ao público-alvo, a fim de poder ser facilmente recebida por alguém, né? Recebida por ele. Tudo bem? Ô, Terô, eu poderia também dizer que ela é contemporânea de alguém? Poderia também, não está errado dizer que é contemporânea de alguém, não. Tá legal? Mas, você percebeu aqui, ó, é recebida por alguém e não entre alguém. Por isso, nós observamos que a alternativa é a que a gente deve marcar. Tudo bem? No trecho transcrito, os termos destacados constituem, respectivamente,
Vamos lá, me ajuda aí. A raposa a encontrou esbaforida. Encontrou alguém, uma mulher. A encontrou esbaforida. Está vendo? Eu não poderia falar encontrou ela. Não pode. Mas a encontrou. Na aula de pronome a gente vai falar bastante sobre isso. Tá legal? Então eu sei que aqui não é um artigo nem preposição. É um pronome. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Vamos à frente. Esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau, né? Ó, com as maiores, com a maior. Então veja aí que esse a, ele é um artigo, tudo bem? Esse a é um artigo, não é um pronome. Continuando, olha lá, estimulando algumas pessoas do sexo masculino, estimulando-os a se tornarem reis. Aí você vai notar que nós temos um pronome átono e depois uma preposição, o a preposição. Por isso a alternativa C é a correta. Tranquilinho? Show de bola? Quanto ao termo sublinhado no segmento acima, é correto afirmar que se trata de... Bom, vamos lá. A banca deu uma vaciladinha aqui quanto ao sentido, tá legal? Quanto ao sentido, mas vamos observar aqui o valor desse até primeiro, aquilo que a gente observou, olha só. Sei até onde está o velho caderno com o velho poema. Eu sei até onde está. Cara, você conhece, você sabe o fulano de tal? Cara, eu sei dele, eu sei tanto dele, que até que horas ele sai de casa e volta para casa, eu sei. Que inclusive isso eu sei, correto? Então, nesse caso, o até, como a gente viu, ele é uma preposição que transmite limite, e aí pode ser um limite temporal ou de espaço, que a gente viu. Também a gente sabe que a preposição até pode ser empregada como palavra denotativa de inclusão. Então, eu posso substituir o até por inclusive. Tá legal? Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Sei até onde está o velho caderno. Sei inclusive onde está o velho caderno. É a palavra denotativa de inclusão aqui. Concorda comigo? Bora lá então, olha só. Então é correto afirmar que se trata de advérbio. Cara, até não é advérbio. Concorda comigo? Não é um advérbio aqui, ó. Aí ele falou assim, ó, advérbio de lugar que modifica o sentido de estar e pode ser substituído juntamente com onde, por aonde. Não pode substituir por aonde, fora. Tá legal? Preposição que modifica o sentido de onde e expressa um limite espacial. Não, ele não expressa um limite espacial. Ele transmite a ideia de inclusive. Preposição que modifica o sentido de estar e pode ser substituída por também. Sei também onde. Não, ele sabe inclusive. Tá legal? Então não é essa a ideia de você simplesmente... Primeiro ele falou assim, ó. Sei, eu até sei. Inclusive eu sei. Então não tem relação com o verbo estar. Então fora. Ele é um advérbio de afirmação, aquele que transmite certeza, e aí poderia ser substituído pelo advérbio sim? Não é, fora. E aí a banca deixou a alternativa E como a correta, o que, sinceramente, ela é contestável, tá? Advérbio de intensidade, na realidade, o até, ela é uma palavra denotativa de inclusão. Essa palavra denotativa de inclusão, a gente até vê na aula de verbos, tá? Desculpa, de advérbios, porque essas palavras denotativas, elas transmitem um valor semântico a mais, tá? Além. Então, às vezes eu pego lá uma conjunção que passa a ter um valor de uma palavra denotativa com outro valor, com outro sentido. Então, passa a ser uma palavra denotativa. Eu posso pegar, de repente, um substantivo que passa a ser uma palavra denotativa. Eu posso pegar uma preposição que passa a ser uma palavra denotativa. Eu pego um advérbio que passa a ser uma palavra denotativa, tá? Mas... Poxa, falar que o até ele é um advérbio já é puxar muito. Pior é falar que ele é um advérbio de intensidade. Eu entendo o que a banca queria dizer com isso, porque ele sabe tanto, mas é o tanto advérbio que daria a ideia de intensidade. Concorda comigo? Eu sei tanto que até... Aí tudo bem, esse até aí, ele mantém, que inclusive, ele mantém a palavra denotativa de inclusão. Não é ele que transmite a ideia de intensidade. Eu sei que ele está num contexto em que, em conjunto com outras palavras, eu tenho um valor de intensidade. Mas falar que é um advérbio de intensidade é um pecado. Então, assim, o gabarito que a banca deu foi a alternativa E, tá legal? Mas
contestável, tá? Contestável. Então, o que basicamente a gente vai entender aqui como certo? Ó, isso aqui não é certo, advérbio de intensidade não cabe. Ele está numa estrutura que a gente pode entender algum valor de intensidade? Sim, ele sabe tanto que inclusive, que até, tudo bem. Mas ele não é um advérbio, tá legal? Ok, vamos à frente. Ele modifica o verbo saber? Sim. Sei, inclusive, ok. E pode ser substituído por inclusive? Sei, sim, inclusive, né? Então cabe sim, sei, inclusive. Então a alternativa é a que sobra aí. Julgo que essas questões, a quantidade de questões aí, dá tranquilamente para você ter a noção de como a banca vem cobrando.